E aí, turma de segundo ano, vamos continuar a nossa aula. Nós paramos ali no movimento operário de 1917, certo? Agora nós vamos ver também algumas revoltas da República Velha, algumas, não todas, né? Porque no outro capítulo a gente fala de outro movimento da República Velha. Então, nós vamos falar agora da revolta da Chibata, que foi uma revolta urbana, uma revolta que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro em 1910. Certo? Você viu que na aula passada nós falamos do contexto social, constitucional da República Velha, certo? Nós falamos da Constituição, de algumas características da sociedade, da economia, do Fundloan, da industrialização e do movimento operário, certo? E nós falamos muito também do processo eleitoral. E nós vamos falar agora da revolta da Chibata, com a revolta, repetindo, urbana, porque durante a República Velha a gente vai ter revoltas urbanas e revoltas rurais, certo? Urbanas e rurais, certo? Vai ter revoltas messiânicas e não. Bom, revolta da Chibata. Chibata, geralmente, é um termo que a gente usa, gente, para falar daqueles chicotes, daqueles, né, que se batiam em animais, que os escravos eram castigados, né, uns chicotes muito fortes de couro, dói pra caramba. Ok? Bom, vamos lá. Então, vocês observam que a escravidão acabou em 1888. Então, 1888 para 1910, observe que são pouco tempo, é o quê? Né? 20 e poucos anos, essa diferença aí, né? 20 e poucos anos. E então, os resquícios da escravidão ainda estavam claro na cara, aliás, até hoje. Século 21, existe o preconceito está aí, preconceito está aí, a torta à direita, preconceito velado, preconceito aberto, certo? Existem pessoas trabalhando em regime de escravidão ainda, certo? Imagine 20 anos depois da escravidão, é claro que existia ainda o peso muito forte da escravidão. E na Marinha Brasileira, os marinheiros, a maior parte dos marinheiros eram escravos, porque ser marinheiro era um emprego que ninguém queria, que a elite não queria. Então, por isso que era um emprego designado mais a ex-escravos, a negros. Agora, os oficiais da Marinha, não, os oficiais eram brancos, era a elite os oficiais. Claro, quem manda, eles nunca iam deixar um negro, né, nesse papel. E os negros, gente, eles eram muito castigados, certo? Além deles ganharem salários pequenos, que a gente chamava de soldos militares, a gente chama de soldos, salário dos militares, soldos, eles além de ganhar salários irrisórios, qualquer falha que esses marinheiros tinham, eles eram castigados na base da chicotada, das chibatadas, como se fossem ainda no período da escravidão. Eles também comiam restos de comida deixados pelos oficiais, então eles eram maltratados em todos os sentidos. E eles resolvem protestar contra isso, certo? É isso que é chamado de revolta da Chibata. Então, eles reclamavam dos castigos corporais, castigos físicos, das chibatadas que eles levavam, quando eles falhavam, quando eles infringissem alguma lei, ou não fizessem o trabalho direito. Eles eram péssima alimentação, eles comiam restos dos oficiais, eles comiam coisas que os oficiais não queriam, até mesmo os restos deixados pelos oficiais. Eles comiam depois que os oficiais se alimentassem, certo? Depois que os oficiais se alimentassem. Baixos soldos, ou seja, baixos salários, salário irrisório, como eu disse, era um emprego que ninguém queria. Serviço obrigatório por 10 a 15 anos, ou seja, você era obrigado a atingir uma certa idade, você era obrigado a se inscrever, a se alistar na Marinha, e era obrigado a servir por 10 ou 15 anos. Certo? Agora, a elite sempre dava um jeito de sair de baixo, a elite sempre dava um jeito de não entrar nesse alistamento, certo? Como o negro, ex-escravo, sofrendo preconceito, não arrumando emprego, eles corriam atrás. Esse emprego, alguns intelectuais da época diziam que era como se fosse um sequestro, é como se a pessoa tivesse sido sequestrada por 10 a 15 anos, e não podia sair antes, sob pena de castigo e de prisão, certo? A liderança se deu desse cara aqui, ó, João Cândido, que foi chamado de o Almirante Negro. João Cândido, gente, morreu há pouco tempo, na década de 70,
ele estava vivo ainda, década de 70, que inclusive Chico Buarque fez uma música em homenagem a eles, o Almirante Negro. O Almirante Negro. Então, essa foi a revolta da Chibata. Inclusive o governador, o presidente do Brasil, aceitou as reivindicações desses marinheiros, né, porque eles se apossaram de alguns navios de guerra, esses marinheiros, sob a liderança de João Cândido, esse no meio aqui, e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. Então, com medo disso acontecer, o presidente da República aceitou as reivindicações dele, acabar com os castigos físicos, melhorar a alimentação, aumentar o salário, certo? Mas só que quando os revoltosos baixaram as armas, se entregaram, eles foram presos e as reivindicações foram anuladas, certo? Muitos deles foram presos lá no Acre, no norte, certo? E poucos sobreviveram. João Cândido foi um dos poucos que sobreviveu. Bom, vamos falar agora de outra revolta urbana, a revolta da vacina. A revolta da vacina aconteceu em 1904, no Rio de Janeiro também, certo? A revolta da vacina. A revolta da vacina, gente, olha só, naquela época, se descobriu, Oswaldo Cruz, que muitas doenças eram transmitidas pelos mosquitos, por ratos, certo? Oswaldo Cruz, então, descobriu uma vacina para a varíola, certo? Para a febre amarela. E obrigou essas pessoas a tomarem as vacinas, o pobre. Só que ao mesmo tempo que isso estava acontecendo uma espécie de reforma na cidade do Rio de Janeiro, promovida pelo prefeito com o apoio do presidente da República. Nessa época, na Europa, estava acontecendo a chamada Belle Époque, ou Bela Época. A Europa estava numa efervescência cultural, altos desenvolvimentos, cidades crescendo, a cultura, grandes invenções, grandes curas para a doença, grandes invenções, e o prefeito do Rio queria transformar o centro do Rio de Janeiro numa região parecida com a Europa, principalmente Paris, na França. Só que nessa época, quem morava justamente no centro era a classe pobre, Então, essa classe pobre, o governo chegou na seguinte conclusão: ela tem que sair dali do centro, para eu poder fazer as reformas. Ao mesmo tempo, o governo usou o problema de saúde, problema de higiene, dizendo que ali no centro era o foco das doenças, era o foco dos mosquitos, era o foco dos ratos, porque eram os pobres que moravam ali, pobres negros. Então eles começaram a derrubar, gente, as casas desses pobres, obrigando eles a se mudarem para a periferia, para os morros. É o chamado bota abaixo, ou seja, bota abaixo a casa, derruba a casa, derrubar a casa. Então, tudo isso acontecendo e a vacina sendo obrigada a ser tomada. E tudo isso juntou e o povo foi às ruas fazer o protesto, certo? Na verdade, o problema da vacina só foi a gota d'água. O problema da vacina era aquela gotinha d'água que faltava no copo para o copo transbordar. Porque o problema do povo não foi exclusivamente da vacina. Ele estava com problemas com a política do bota abaixo, derrubando suas casas sendo derrubadas, eles sendo derrubados sem indenização, eles sendo obrigados a morar em favelas, em morros, periferia, sem emprego, inflação alta, certo? Então tudo isso vai contribuir para que no ápice da vacina, no ato de vacinar, eles vão protestar. Porque muitas vezes, como essas vacinas eram obrigatórias, muitas vezes o cara saía para trabalhar, a mulher ficava em casa e os mata-mosquitos, como era chamado guarda da SUCAM naquela época, entravam na casa e vacinavam as mulheres. As mulheres tinham que mostrar o braço. Imagine, muitas mulheres mostrar o braço naquela época para um estranho. Era inconcebível isso. Às vezes tinha que se tomar nas nádegas, imagine isso. Então isso vai levar a uma revolta, certo? Vai levar a uma revolta, a polícia vai agir com violência, muitos vão ser presos, outros vão ser mortos inclusive. Então vamos fazer a leitura aí. Bom, aconteceu no Rio de Janeiro no período de 10 a 18 de novembro de 1904. Causas: políticas do bota abaixo, das derrubadas das casas e das medidas sanitaristas tomadas pelo médico Oswaldo Cruz, que obrigava a população a tomar vacina contra a varíola. Também
tinha muitas doenças transmitidas por rato naquela época. Inclusive tinha uma propaganda do governo pedindo para as pessoas pegarem os ratos e entregarem ao governo, que ganharia algum dinheiro em troca. Pessoas criavam ratos para devolver ao governo, para receber dinheiro. Porque o governo estava estudando também muitas doenças provocadas por rato. Qual a característica da revolta da vacina? Uma revolta urbana, porque foi na cidade, com grande participação popular e ausência de líderes diretos. Ou seja, não teve um líder que se destacou. Na verdade, todo o povo fazia parte da liderança. Não tinha um líder exclusivo, certo? Não tinha. Consequências: saldo 30 mortos, 110 feridos, cerca de 1.000 detidos e centenas de deportados. Ou seja, deportados quer dizer expulsos do Rio de Janeiro, expulsos do Brasil, certo? Então, essa foi a revolta da vacina. Então, já falamos da revolta da chibata e falamos da revolta da vacina. Agora, banditismo social ou cangaço, certo? O cangaço, gente, também foi um movimento social que surgiu durante a República Velha. Vamos dar uma lida aí? Bandos armados que percorriam o interior nordestino, sobrevivendo de delitos, de crimes. Principais bandos: Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino e Lampião. Lampião está aqui em destaque porque de todos, Lampião foi o mais conhecido. Está aqui a imagem de Lampião, Maria Bonita e alguns cangaceiros, certo? Então, mas foi um bando armados que percorriam o interior nordestino, sobrevivendo de delitos, de crime. Então eles eram criminosos, eles eram bandidos. Por que eles eram bandidos? Porque eles viviam à margem da lei. Eles eram fora da lei, porque eles faziam coisas que só criminosos fazem. Agora, o porquê, aí é outro departamento, mas eles faziam, certo? Por que eles eram bandidos? Por que o cangaço é chamado de banditismo social? Nós vamos entender isso agora. Nesse instante a gente vai entender por que era chamado de banditismo social. Que eu trouxe uma explicação para vocês, ótima, o que é banditismo social, certo? Que no nosso caso aqui é chamado de cangaço. Então, qual foi a causa do cangaço? O cangaço aconteceu exclusivamente no Nordeste, entre 1890 a 1940, certo? Causas: miséria crônica da população nordestina, seca, má distribuição de terras, descaso do Estado e dos coronéis. Descaso do Estado aí é maiúsculo, do governo federal e dos coronéis. Ou seja, o povo vivendo na miséria, o povo vivendo fome, seca, sem emprego, ainda sendo explorado pelos coronéis, explorado no sentido de botar para trabalhar e pagar 10% do valor que era o legal que eles tinham que receber, e o Estado, ou seja, o governo federal, virava as costas para eles. O povo não se sentia representado pelo governo, certo? Então, o que é que vai acontecer? Grupos de pessoas vão protestar contra tudo isso. Esses grupos de pessoas vão ser chamados de cangaceiros. Mito do Robin Hood. O que é o mito do Robin Hood? Ou seja, a gente tem que desconstruir aquela ideia de que eles tiravam do rico e davam ao pobre. Não teve nada disso, gente. Nada de tirar do rico e dar para o pobre. Eles tiravam do rico e ficava para eles mesmos. Inclusive eles matavam pobre e rico. Eles eram bandidos, eles eram fora da lei. É porque surgiu muitas ideias, muita ficção, narrativas ficcionais, de que o grupo de Lampião, o grupo dos cangaceiros ajudava os pobres. Não tinha nada disso. Comunidades inteiras, cidades pequenas inteiras de pobres, quando eles chegavam, eles tocavam o terror, eles estupravam, matavam, eles sequestravam mulheres casadas, eles levavam, certo? Eles se aliavam a coronéis, às vezes era contra os coronéis, porque o banditismo social é isso. O banditismo social não é um revolucionário, ele só luta contra aquelas situações que eles acham injustiça, que eles acham injusta, mas eles não apresentam solução, eles só fazem combater, mas eles não é contra a classe dominante. Em muitos momentos eles se unem à classe dominante, mas são fora da lei, certo? Está aí outra imagem de Lampião e Maria Bonita, imagens reais, quer dizer, reais, fotografias, não são pinturas. Bom, aí banditismo social, trouxe uma definição para vocês, porque o cangaço é um banditismo social. O banditismo social é caracterizado por ser uma reação ao tradicionalismo rural, ou seja, é uma reação, geralmente o banditismo social, ele é uma reação à tradição do campo,
certo? Aquela tradição dos coronéis mandam e todos ficam calados, onde a elite manda e todos baixam a cabeça. E o avanço do capitalismo, quer dizer, é uma reação do tradicionalismo rural ao avanço do capitalismo. Ou seja, o avanço do capitalismo vai ser um dos motivos que esses jagunços, esses cangaceiros vão reagir contra os coronéis, certo? É lógico que naquele momento eles não tinham ciência de que isso tinha a ver com o capitalismo, não tinha ciência. Ele só estava reagindo à injustiça, à opressão, aquela sede dos coronéis por terra, aquela sede dos governos por impostos, certo? Inclusive muitos cangaceiros tiveram suas terras tomadas pelos coronéis, muitos se revoltaram por isso. Olha, ele transformava cidadão de bens em foras da lei. O banditismo social transformava o cidadão de bens em foras da lei, certo? Bandidos. Eles se reuniam, ou seja, os cangaceiros, os bandidos, com o objetivo de contestar movimentos, injustiça e perseguição. Ou seja, eles se reuniam com o objetivo de contestar a ordem vigente. Movimentos, injustiça e perseguição, eles contestavam tudo isso. Só que eles não apresentavam soluções, eles só faziam contestar. E nessa contestação, eles passavam por cima de todos, do pobre, do rico. Se fosse necessário, se aliava ao pobre, se fosse necessário, se aliava ao rico. Eles não tinham um objetivo claro, e não era contra a classe dominante, isso é importante. Olha, diferente do revolucionário, daqueles que têm uma meta, que é tirar o rico do poder e colocar o pobre no poder, o revolucionário, eles eram diferentes do revolucionário, certo? O cangaço, o banditismo social. Olha, diferente do revolucionário, o bandido social não era sempre contra os dominantes. Eles não eram sempre contra os dominantes. Muitas vezes eles se aliavam aos dominantes, certo? Nem tinha ideologia de transformação social, ou seja, nem tinha ideia de melhorar as coisas para o povo. Ele só queria protestar, contestar naquele momento, através da violência, inclusive, através da violência. Ele não tinha ideia de transformar aquela situação, melhorando a situação do povo, não tinha. Então, o cangaço, que foi um banditismo social, eram foras da lei, certo? E desconstruía a ideia de que ele tirava do rico e dá ao pobre. Se você conversar com pessoas mais velhas a esse respeito do cangaço, é lógico que eles vão ter uma ideia romântica do cangaço, mas isso é uma ideia ficcional, gente. A ficcional. É lógico que tudo começou por injustiça, foi, certo? Por causa da opressão dos coronéis, a falta de atenção do governo, certo? O roubo de terras por parte do coronel, mas tudo isso vai levar eles a praticarem violências sem precedente, que não justifica. Certo, Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, gente, é um movimento messiânico. Olha como é que está escrito aqui, ó. Movimento messiânico. Ele começou em todo o Nordeste, no interior do Ceará, e vai finalizar na Bahia, na comunidade de Canudos, criado por Antônio Conselheiro, que é esse cara aqui barbudo, ó. Tá, aqui é uma imagem do filme, representado por José Wilk, Guerra de Canudos. Então, Guerra de Canudos e a Guerra de Contestado, que a gente vai ver no outro assunto, Guerra de Contestado, são movimentos messiânicos. O que são movimentos messiânicos, turmas? São movimentos onde o seu líder usa a religião para amenizar a situação do povo. O seu líder, geralmente pessoas ligadas à religião, eram religiosos, né? Religiosos leigos, que pregava a vinda de Cristo, a vinda do Messias, para tirar o povo da miséria, para dar ao povo um melhor lugar, para dar ao povo uma situação confortável, para dar esperança ao povo. Então esses líderes pregavam a vinda do Messias, a chegada do Salvador. Por isso que é chamado movimento messiânico. Messiânico vem de Messias, certo? Messias, ok? Eles pregavam a chegada de um Salvador, do Messias, para dar conforto, para tirar o povo da miséria. Canudos foi um. Líder, Antônio Conselheiro, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele era um religioso, certo? Ele frequentava muito a igreja, inclusive ele era um conhecedor profundo dos dogmas católicos. Ele chegou a ser expulso da igreja, porque ele, na ausência dos padres, ele começou a pregar as missas, né? A falar com o povo nas missas, e tinha muita audiência, a igreja não gostou disso, expulsou ele.
e ele perdeu a família também, e ele saiu aí pelo Nordeste pregando, profetizando, né? E pregando a palavra de Deus, a vinda de Jesus. E isso, gente, a palavra dele, ele falava, ele era um bom orador, ele conseguiu unir de 20 a 30 mil pessoas. Pessoas saíam do emprego, saíam das roças, saíam do emprego para acompanhar, famílias inteiras, para acompanhar Antônio Conselheiro, porque o povo gostava de ouvir ele falar, e ele falava o que o povo queria ouvir, que era esperança, que era a vinda do Messias, para dar uma vida melhor para esse povo, certo? E o povo então o seguia, certo? Porque o povo estava cansado de viver com fome, pagando altos impostos, emprego, seca, opressão dos coronéis. Então, qual a causa da Guerra de Canudos? Exploração dos nordestinos pelos coronéis, que eram os grandes fazendeiros. Seca, fome, maus tratos, falta de perspectivas. Eles não tinham perspectiva de melhorar. A única perspectiva é justamente a fala de Antônio Conselheiro, de que Cristo vinha para melhorar a vida deles, certo? Cristo vinha para dar uma vida confortável para eles, uma vida no paraíso. Bom, revolta de Juazeiro, já estamos encerrando, turma. Revolta de Juazeiro, Ceará, 1914. Líder, Padre Cícero. Padre Cícero é esse aqui, ó. Padre Cícero. Olha, gente, historinha rápida. Padre Cícero, ele era padre católico, certo? Pregava suas missas. Aí Padre Cícero começou a dizer que em suas missas estava acontecendo milagres. Pessoas que recebiam hóstia, né, começaram a sentir a presença de Deus, de Cristo. Santos, imagens, começou a chorar sangue na missa dele, né? E a igreja não aceitou esses milagres. A igreja não aceitou que esses santos, em várias missas, em vários momentos, esses santos choravam sangue, né, na hora da entrega da hóstia, e por causa disso tudo, aí muita gente começou a ir nas missas dele, começou a criar aquele tumulto, e a igreja então viu naquilo um problema sério. A igreja viu naquilo uma situação indelicada e expulsou Padre Cícero da igreja. Padre Cícero ficou proibido de presidir uma missa. E Padre Cícero então entra na política ao lado dos coronéis, ao lado da elite. Gente, é importante dizer que Padre Cícero, quando ele entra na política ao lado da elite, ele era considerado padre ainda, mas ele já não era mais um católico atuante, não. A igreja já tinha afastado ele, certo? E ele inclusive vai ser prefeito de Juazeiro, Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Ele inclusive vai chegar a ser vice-governador da Bahia. Ele se torna um coronel, Padre Cícero, e ele vai ser pivô de uma revolta chamada Revolta de Juazeiro, certo? Ou Sedição de Juazeiro. Vamos entender aqui. Líder, Padre Cícero, Revolta de Juazeiro ou Sedição de Juazeiro. Sedição é revolta. Causas: intervenção do governo central no Ceará, retirando do poder a tradicional família Scioli, política salvacionista. Bom, o que é a política salvacionista? Olha só, política salvacionista. O que é isso? É uma política, gente, criada pelo governo federal para tentar acabar com a influência de um político do Rio Grande do Sul chamado Pinheiro Machado. Esse Pinheiro Machado era um político do Rio Grande do Sul, era um coronel lá no Rio Grande do Sul, que ele controlava não só a política do Sul, como vários coronéis do Nordeste ele controlava. Era um homem muito influente, e isso levava ele a influenciar o governo federal. Então, tentando acabar com a influência de Pinheiro Machado, o governo federal criou essa política salvacionista, onde o governo, através de leis, tirava determinadas famílias do poder e colocava outra ligada ao governo federal, certo? Várias partes do Brasil. Isso foi chamado de política salvacionista. No Ceará, a família tirada do poder foi a família Scioli. A família Scioli que estava no poder e era aliada a Padre Cícero, certo? Essa família Scioli era ligada a Pinheiro Machado também, lá da região sul, que tinha influência aqui no Nordeste. Aí surgiu um cara chamado Bartolomeu, o nome dele é Floro Bartolomeu. Floro Bartolomeu era um político aliado a Pinheiro Machado. E Floro Bartolomeu, então, quando a família Scioli foi tirada do poder pelo governo federal,
Floro Bartolomeu chamou Padre Cícero e disse para Padre Cícero convocar seus fiéis e fazer uma revolta contra o governo federal, para que a família Scioli voltasse ao poder. E não deu outra. Padre Cícero, mesmo não estando mais na igreja, ele ainda tinha muitos fiéis que seguiam ele. Tinha muitos fiéis que acreditavam que ele era um milagroso, muitos fiéis. E Padre Cícero, então, conseguiu usar esses fiéis, armou esses fiéis, e esses fiéis lutaram contra as tropas do governo federal. Esses fiéis venceram as tropas do governo federal e a família Scioli voltou a ter o poder no Ceará. É isso que foi a revolta de Juazeiro. E com isso, o Pinheiro Machado, o coronel do Rio Grande do Sul, voltou, foi o maior beneficiado de tudo, porque ele mostrou seu poder, mostrou sua importância. A família Scioli voltou a ter poder e Padre Cícero se tornou um político mais prestigiado ainda, se tornou mais rico e poderoso ainda. Olha aí, ó. O prestígio político do Padre Cícero aumenta com a revolta de Juazeiro, certo? Então, gente, é isso aí, e com isso acaba nosso penúltimo capítulo do nosso módulo 2, certo? A gente fica faltando agora só um capítulo para encerrar o módulo. Valeu, turma! Tchau, tchau, tchau! Até a próxima, se Deus quiser!